O ano é 1937. Você acaba de lançar nos cinemas Branca de Neve e os Sete Anões. A animação cai nas graças do público e da crítica, se tornando um marco na história do cinema. 3 anos depois, em 1940, você continua a onda de sucesso e lança Pinóquio, que também causa um grande impacto na indústria do cinema. E agora, chegou a vez de você lançar o terceiro longa-metragem do seu já lendário estúdio de animação. Você pode seguir a tendência estabelecida pelos 2 filmes anteriores e lançar outra adaptação de contos de fadas. Ou você pode fugir do óbvio e, em vez disso, lançar uma coletânea de curtas animados em sincronia com diferentes peças de música clássica. E foi exatamente esse o caminho escolhido por Walt Disney. Em 1940, chegava às telonas o clássico Fantasia. Hoje em dia, a Disney é sinônimo de tradição no mundo dos desenhos animados. Com histórias clássicas e personagens memoráveis, você poderia associar o trabalho do estúdio a uma série de palavras, mas é pouco provável que uma delas seja experimental. Afinal, por mais inovadores que os filmes da Disney sejam em termos técnicos de animação, a maioria deles é bastante tradicional em questão de formato. Uma história com começo, meio e fim, conflitos bem estabelecidos e uma conclusão feliz. É difícil pensar em algum longa-metragem da Disney que não se encaixe nesse formato, não é? E é por isso que Fantasia se destaca tanto no histórico do estúdio, na minha opinião. Porque ele foi, por diferentes razões, uma proposta bastante ousada para a época dele. Desde o princípio, Walt Disney concebeu Fantasia para ser mais do que um simples filme. Ele queria algo diferente do que já havia sido feito até então. Por isso, Fantasia foi planejado como um formato novo. Um filme-concerto. A música e a animação teriam o mesmo nível de importância, e o público iria ao cinema para apreciar a união entre as duas artes. Para dar vida à Fantasia, Disney fez uma parceria com o mais famoso regente dos Estados Unidos naquela época, Leopold Stokowski. E ter o Stokowski no projeto já era de chamar a atenção, porque o cara era uma verdadeira celebridade naquela época. Para além da competência dele como músico, Stokowski era expressivo, uma figura marcante que ajudou a popularizar muito a música clássica nas primeiras décadas do século XX no país. Não era à toa que os cartazes de Fantasia faziam questão de mostrar o nome do músico em enorme destaque. Com Stokowski, Disney escolheu 8 peças de música clássica para ilustrar em Fantasia. E para criar algo interessante, diferentes abordagens seriam usadas na hora de criar as animações para cada uma delas. Por exemplo, o número de abertura, Tocata e Fuga em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, seria animada com inspiração na arte abstrata. What you will see on the screen is a picture of the various abstract images that might pass through your mind if you sat in a concert hall listening to this music. Então, nos primeiros minutos do filme, vemos apenas cores, linhas, curvas e outras formas se moverem ao som de Bach. Algo completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Ninguém esperava ver uma obra Disney interessada em mostrar figuras abstratas na tela por quase 10 minutos. Só que se essa fosse a abordagem usada no filme inteiro, seria demais, né? Por isso, os outros segmentos de Fantasia deixaram de lado a abstração. Mas isso não significa que eles fariam apenas o óbvio. Basta olhar para outra obra usada no longa, O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. Aqui, o mais fácil seria ilustrar a trama narrada pelo famoso balé. Mas Fantasia preferiu seguir por outro caminho. A música foi desassociada da história original dela e colocada em um contexto completamente diferente, o das 4 estações do ano. Então beleza, arte abstrata, a beleza da natureza. O que mais poderia ser inserido nesse filme para deixar ele diferente? Que tal ciência? Com essa linha de raciocínio, Disney usou A Sagração da Primavera, do russo Igor Stravinsky, para ilustrar a origem da vida na Terra. A intenção era fazer algo verdadeiramente educativo, com base nas teorias científicas mais atuais daquela época. As primeiras formas de vida, passando pela era dos dinossauros e acabando com a extinção deles. Esse propósito educacional ditou inclusive o traço da animação. Aqui, os dinossauros não são cartunescos, como os animais eram tradicionalmente ilustrados na Disney.
eles são retratados da maneira mais realista possível para a época. Foi com esse espírito de experimentação criativa que o restante de Fantasia foi tomando forma. Quer fazer um segmento de 12 minutos com animais dançando um balé cômico, mas com movimentos naturais? Então, por que não trazer uma bailarina profissional ao estúdio para que os artistas consigam estudar a movimentação dela? E se o segmento final do filme fosse algo sombrio e inspirado no terror? Algo como a Disney nunca havia feito até então. Em vez de animais e criaturas mitológicas bonitinhas, como de costume, que tal um demônio que acorda em uma montanha, invoca espíritos, fantasmas e demônios e inicia uma dança de adoração satânica? Com tantas ideias diferentes, eu acho meio engraçado que, de todas as animações do filme, a mais relembrada até hoje pelo público seja justamente a menos experimental, O Aprendiz do Feiticeiro. Essa animação é a mais tradicional do filme inteiro. Ela segue à risca a história contada pela música original, composta pelo francês Paul Dukas. E, visualmente falando, ela não apresenta nenhuma grande tentativa de fazer algo inovador. Pensando bem, talvez essa parte seja a mais relembrada justamente por ser a mais similar ao que o público espera da Disney. E por ser protagonizada pelo Mickey, é claro. Então, a essa altura, você já viu quantas ideias diferentes foram usadas para criar a animação de Fantasia. Mas acontece que o Walt Disney também tinha planos experimentais para a maneira como o público assistiria ao filme. Por ser uma obra em que a música sinfônica tem uma importância enorme, Disney queria encontrar uma maneira diferente de transmitir o som nos cinemas. Uma que simulasse a experiência de ver uma orquestra ao vivo. Por isso, os engenheiros da Disney desenvolveram o sistema Fantasound, um esquema complexo que espalhava diferentes sons em diversas partes do ambiente. Ou seja, uma parte dos instrumentos seriam ouvidos mais para a direita da sala, outros mais no centro, outros para a esquerda, etc. Isso soa familiar para a gente porque é exatamente isso que fazem os sistemas de som surround que usamos hoje em dia nos cinemas. Mas foi o Fantasound criado para exibir Fantasia que apareceu com essa inovação. E lembra que eu falei que a intenção do Disney era criar um formato novo? O filme concerto? Isso significava também que a exibição dele seria diferente. Olha que louco! A ideia era tornar a Fantasia uma atração artística perpétua. Ou seja, após um ano em cartaz, uma nova versão de Fantasia seria lançada, tirando alguns dos segmentos da primeira versão e substituindo por novos curtas animados ao som de outras peças clássicas. E isso seria feito de forma contínua, para que o filme concerto fosse uma experiência diferente cada vez que o público voltasse ao cinema, ano após ano. E como foi que todos esses planos ambiciosos do Disney se saíram? Bom, acontece que nada deu certo como ele esperava. Em primeiro lugar, a crítica ficou bastante dividida em relação ao filme concerto. Mas o verdadeiro problema foi que Fantasia não teve um bom desempenho nas bilheterias. O experimento de Disney não teve muito apelo com o grande público da época, e a arrecadação com vendas de ingresso não chegou nem perto de cobrir os gastos que a Disney teve para produzir Fantasia. Sem contar que apenas 17 salas de cinema nos Estados Unidos foram instaladas com o sistema Fantasound. Assim, Disney se viu obrigado a cancelar seus grandes planos. Fantasia não seria mais a atração permanente que ele desejava, a experiência que revolucionaria o cinema para sempre. O tempo passou, e nas décadas seguintes, a Disney entraria numa nova fase de ouro com as adaptações de contos de fada, que eram uma aposta bem mais segura. Mas apesar de todo o sucesso, Walt Disney nunca conseguiu superar por completo a frustração por não ter visto Fantasia se tornar a experiência inovadora que ele planejava. 2 years later was following Pinocchio and coming into the Fantasia period. Yeah, that's about did it, you know. But that was a new Artistic success, financial failure, you know. Certainly an artistic success. It was a magnificent Well, some people would question that too. E assim foi até a morte dele em 1966, o que significa que ele não conseguiu testemunhar o ressurgimento de Fantasia, porque 3 anos depois, a Disney relançou o filme nos cinemas, agora com uma campanha de marketing que dialogava muito com a estética hippie e lisérgica da época. E a estratégia deu certo. Jovens descobriram que ver Fantasia sob o efeito de drogas alucinógenas
era uma experiência surreal, e isso realmente fez o filme ganhar um novo nível de popularidade. Nas décadas seguintes, Fantasia retornaria aos cinemas americanos várias vezes, faria enorme sucesso com vendas de VHS e ganharia uma espécie de continuação, Fantasia 2000. Ou seja, levou tempo, mas o filme concerto acabou recebendo sim o carinho do público que Walt Disney tanto almejou décadas atrás. Particularmente, eu acho uma pena que o fracasso econômico de Fantasia tenha desencorajado a Disney a tentar criar mais experiências inovadoras. O estúdio acabou se tornando uma incrível máquina de contar histórias de alta qualidade. Isso não dá pra negar. Mas é muito louco pensar que, se Fantasia tivesse sido um sucesso estrondoso desde o começo, talvez a Disney teria se tornado algo bem diferente da Disney que temos hoje. Uma empresa que sabe contar histórias do jeito clássico, mas também um estúdio que não hesitaríamos em chamar de inovador e experimental. Então é isso. Eu não sei vocês, mas pra mim Fantasia sempre foi um filme bem marcante, desde a primeira vez que eu vi ele bem pequenininho. Então foi muito legal poder revisitar esse filme para escrever o episódio de hoje. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O que vocês acham de Fantasia? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E você já sabe, né? No próximo domingo tem um episódio inédito nosso lá no canal Acabou de Acabar. Então, se você não quiser perder, é só passar por lá e se inscrever no canal. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, que tá aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.